Para melhorar da depressão, basta tomar remédio ou tem que fazer mais alguma coisa? Tem que fazer mais um monte de coisas, né? Depressão não se trata apenas com remédio, mas se trata também com remédio. Para facilitar o entendimento, muitas vezes a gente explica que o antidepressivo aumenta a quantidade de serotonina no cérebro, às vezes de outros neurotransmissores também, e isso pode levar à falsa impressão de que era a baixa de serotonina ou de outros neurotransmissores que era a causa da depressão. Ah, eu estava com a serotonina baixa, tomei o remédio, aumentou minha serotonina, minha depressão foi embora. Não é tão simples assim. Um exemplo que ilustra bem isso é quando a gente está com febre e toma Novalgina e a febre passa. Então a gente vai pensar que a causa da febre era baixa de Novalgina, né? Eu estava com baixa Novalgina no sangue, tomei Novalgina e a febre passou. Não, ela é uma forma de diminuir a febre, enquanto o organismo ou outros remédios vão lidando com o que estava causando a febre. Da mesma forma, aumentar a serotonina e alguns outros neurotransmissores no cérebro ajuda a melhorar a sensação de bem-estar, a gente sabe disso. Né? Combate o sintoma de falta de energia, aquela tristeza sem motivo ou exagerada, também os sintomas de ansiedade, aquela angústia, aquela preocupação exagerada. Você modulando a quantidade desses neurotransmissores, você traz um alívio para esses sintomas, traz sim um bem-estar. Só que isso é a cura definitiva, isso é a solução do problema da depressão? Não é, porque mais para frente, na maioria dos casos, a gente vai tirar esse remédio. A gente vai, em 70% dos casos mais ou menos, a depressão tem cura, a pessoa tem alta e vive a vida sem remédio. E aí o que acontece? A serotonina volta a baixar porque você parou de dar o remédio? A pessoa não vai voltar a ficar deprimida? Não, porque não é só a serotonina que está envolvida no quadro de depressão. A depressão, como todo transtorno mental, ela é uma condição multifatorial. Não é só a serotonina, é o ambiente, é o casamento, é o trabalho, é a educação, é o crescimento, é a situação socioeconômica, é um conjunto de fatores que levam uma pessoa ou outra a ficar deprimida. Às vezes você pode ver numa mesma situação, uma pessoa fica deprimida e outra não. Se a situação é a mesma, por que um fica deprimido e outro não? Né? E outra coisa, às vezes uma pessoa numa situação boa fica deprimida e uma pessoa numa situação ruim não fica. Por quê? Porque não é só a situação, não é só a biologia, é o conjunto de fatores. Por isso, no tratamento da depressão, é importante dar o remédio? Sim, é importante dar o remédio, mas é importante também tratar do entorno. Fazer a psicoterapia para entender o que está acontecendo, para saber lidar com o que está acontecendo, porque às vezes tem situações que você não consegue mudar, você tem que aprender a lidar com elas. Ou identificar fatores que estão dando lugar a essa depressão, identificar fatores que estão aumentando esses sintomas negativos para poder se livrar deles. Às vezes são situações que você pode se livrar, que você pode corrigir, mas você não estava atuando sobre elas porque nem tinha caído a ficha que elas podiam estar perpetuando ou até causando, junto com outros fatores, a sua depressão. Então é importante no tratamento fazer uma abordagem multidisciplinar. Né? Tratar da família, tratar do entorno, tratar do emprego, você pensar sobre o seu trabalho, porque lógico, tem muita gente que não consegue mudar de trabalho, mas tem muita gente que consegue, dentro da empresa, conseguir uma flexibilização, conseguir uma mudança de setor, ou às vezes a pessoa consegue mudar de emprego mesmo, dependendo da área dela, ela tem a possibilidade, nunca tinha pensado nisso, porque nunca tinha caído a ficha para ela que o emprego era um problema, né? Que estava ali piorando a sua saúde mental. Inclusive, uma pesquisa muito recente mostrou que o antidepressivo, ele torna o nosso cérebro mais aberto às influências do ambiente. Então, os cientistas reuniram dados aí de milhares de pessoas tomando antidepressivos e perceberam que em doses moderadas para altas, o entorno da pessoa era mais importante ainda para sua melhora do que com doses baixas. Então, assim, o sujeito toma dose baixa, ele vai melhorar ou não vai melhorar, e aí a resposta é variada, mas o entorno não fazia tanta diferença. Agora, quando o sujeito tomava uma dose maior, os cientistas conseguiram cravar ali que, por exemplo, estar empregado aumentava muito mais a chance de ele melhorar do que estar desempregado, nessas doses maiores de antidepressivo. Isso levou os cientistas a
bolarem a seguinte hipótese, de que na verdade o antidepressivo não age sozinho, ele torna o nosso cérebro mais aberto às influências do ambiente. Então não adianta você tomar o remédio e não atuar sobre o ambiente se ele continuar sendo uma influência negativa. Ah, Daniel, então estou desempregado, nem adianta tomar antidepressivo? Não, não é isso. Lógico que se você continuar deprimido, pode ser até mais difícil arrumar um emprego. E os estudos mostram a porcentagem de melhora. A melhora maior era para quem estava trabalhando. Mas quem não estava trabalhando, sem antidepressivo, fica pior, lógico, do que com antidepressivo. E é importante melhorar até para correr atrás, até para conseguir se dar bem numa entrevista de emprego e assim por diante. Mas a ideia é que a gente não confie só numa forma de tratamento. Já que a doença é multifatorial, já que são vários elementos que levam ao adoecimento, no caso da depressão e na maioria dos transtornos mentais, não adianta a gente achar que uma atitude só vai resolver. Ah não, eu estou meio deprimido, eu vou fazer atividade física e só vou fazer atividade física. É muito importante fazer atividade física, mas ela sozinha não vai resolver. Então eu vou mudar de emprego, eu estou deprimido, o meu emprego está ruim, eu vou mudar de emprego. Pode ser que seja a causa, mas pode ser que ele sozinho também, essa mudança, não resolva. É importante juntar todos os soldados que a gente tiver disponíveis para entrar nessa batalha. Então, fazer atividade física, cuidar do seu ambiente, cuidar dos seus relacionamentos, fazer a psicoterapia, tomar remédio, fazer meditação, tudo que tiver a nosso alcance é importante para a gente criar um bom contexto, colocar em marcha um círculo virtuoso para que você possa futuramente parar o remédio e continuar livre da depressão, mesmo sem precisar do medicamento. Então é importante a gente ter essa diferença na nossa cabeça, a gente saber que não é um comprimidinho que vai resolver tudo, não é para demonizar o comprimidinho, às vezes ele precisa e o antidepressivo pode ser utilizado com segurança, mas também ele não é o demônio, também não é Deus. Né? Ele não vai ser um veneno para a sua vida, mas também não vai resolver tudo. É importante a gente ter essa visão global do que é a depressão para poder encarar esse problema que é um dos maiores problemas de saúde pública hoje em dia. Divulga esse vídeo, manda para aquela pessoa que você sabe que está se tratando, ou se você mesmo caiu a ficha, quem sabe agora é o momento de você colocar algumas coisas em marcha para melhorar o seu ambiente, para melhorar a sua vida. E na dúvida eu sempre digo, procure um tratamento, procure um profissional. Na dúvida é melhor procurar e não estar precisando, que o médico te dá alta, o psicólogo te dá alta, do que estar precisando e não procurar, porque esse sofrimento vai se perpetuar. Aproveita, se inscreve aqui no canal, divulga essa informação e acompanha, porque a gente tem muita coisa para falar ainda.